Diazinho no mínimo interessante hoje, gostei. A constituição do trading que eu criei funcionou bem hoje, efetivamente. Eu que não segurei a operação até onde eu deveria ter segurado. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar. E vou te dar umas dicas ali de como operacionalizar a constituição de trading que eu criei. Vem comigo? Isso é legal? Vamos começar pelas noticiazinhas. Vamos começar pelas notícias, porque tem muita coisa, pessoal, amanhã. Temos IGPM. 8 horas da manhã, 9h15, temos variação de empregos privados, ADP, Estados Unidos. 9h30, PIB dos Estados Unidos, Brasil movimentado. 11h30, estoque de petróleo bruto. Índice de evolução de emprego do CAGED 14,30, não vai sair. Declaração FONC, taxa-alvo de fundos Fed, 3 horas da tarde. Cara, isso é muito importante. 6h30 da tarde, taxa de juros Selic do Brasil. Coletiva de imprensa 13h30. Então, cara, a gente tem que operar amanhã de uma maneira em que 2 horas da tarde a gente não pode mais estar nesse mercadinho, porque esse mercadinho vai ficar muito legalzinho. Muitas notícias. Cara, vamos operar como a gente sempre opera. Agora eu tenho uma constituição de trading que eu recomendo demais, tá? Vamos começar com os 60 minutos mini índice. Cara, 60 minutos mini índice virou bearish violentamente. Achei que ele ia fazer um pullback bem de respeito hoje. Não fez. E aí agora começa a ter a intenção de venda total no mini índice. Porra, tá. Eu acredito que o que ele tá fazendo aqui, por exemplo, cara, é o seguinte, ó. Ele pode retestar aquele fundo facilmente. Tá muito forte esse movimento, muito forte. Eu nem sei, cara, se ele vai conseguir chegar nessa região aqui. Espero que amanhã ele tenha uma volta voraz. O bom é que se ele retesta esse fundo aqui, ó, daí ele pode realmente virar um comprador nessa região para atacar lá com toda a força, observando as mesmas regiões que eu falei ontem. Mas assim, não pense que ele vai romper isso aqui com muita força. Eu acho que ele bate aqui e volta para baixo de novo. Ele tá com uma intenção de venda muito forte o índice agora, cara. E aí o dólar pode vir ao contrário mesmo. Infelizmente. Se a gente olhar o diário dele, por exemplo, ó, aqui. Cara, usou com muita força. Essa média virou com muita elegância, muito rápido. Isso aqui não tá legal. Voltou para dentro do megafone, bem bonito, ó. Com força. Ele nem testou, cara. Ele nem veio aqui e testou o megafone para capotar. Não, 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 não. Ele fez um mero pullbackzinho, já voltou a cair, tá querendo atravessar esse range, e esse range que era o novo, cara, ele não quis mais saber desse range aqui. Então bearish, cara, bearish pesado. Não sei se o índice vai se recuperar esse ano ainda dessa bearisheza. É isso. E aí agora, nós vamos para os 20 mil ticks. Vou sair daqui e vou mostrar os 20 mil ticks. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai seguir as regras, primeiro, das estruturas de mercado. Então, estrutura de mercado de 60 minutos em um dia, a gente vai ver a confluência com o intraday. Se tiver confluência, a gente vai operar pesado para tentar um movimento direcional mais longo e tentar abarcar alguns pontos, pelo menos 1.000. Se tiver contra, a gente vai ter que ter muita parcimônia para poder fazer operações mais curtinhas. Como é que a gente vai descobrir isso? Cara, na primeira hora do dia, a gente vai fazer nada. Apenas traçar suporte, resistência e suporte. Quem romper primeiro, a gente vai atacar. Nesse caso aqui, não houve um rompimento, mas ele sentiu no fundo. Então o movimento indicava que ele poderia ir para el alto. Like, subscribe. Thank you. Então, é basicamente isso. E aí aqui, neste ponto, vocês podem ver que nós temos o freio de compra e o freio de venda. Isso aqui é um jabazinho. Que? Este jabazinho é segredo. Eu aprendi a calcular um provável range do dia. Então, isso aqui foi o range desse dia. Houve o rompimento? Não, não houve. Ele retestou o fundo e veio para o alto aqui. Subentende-se que ele poderia vir para a compra, a gente opera na compra. Fez um movimentinho de 2 falhas da venda, fez a entrada, fez um movimentinho de trap, tocou ele reto. Aqui não teve nada mais o que fazer, estava nessa operação, era só arrastar. E quando ele chega nesse ponto aqui, que é um ponto muito interessantinho, a gente usa uma dica de ouro, que é a volatilidade. A gente pega a volatilidade no true range e coloca no meio do freio de compra. Entendeu? Então, se está 300 pontos, vai ficar 150 pontos para cada lado. Quando ele atingir essa entrada, a gente vai ficar de olho para enforcar a operação, porque se ele quiser dar prosseguimento ao movimento, a gente vai fazendo o trailing stop. Se ele não quiser dar, a gente vai fechar a operação e vai conseguir captar um recurso muito legal. Tá? E aqui, o que a gente faz? Bom, como eu estava falando antes, eu acredito que ele poderia facilmente, como ele está fazendo aqui, retestar o fundo. Retestando o fundo, a gente pode sim operar no lado da compra, sabendo que a gente está contra o sentido de mercado. Agora, quem vai nos contar essa história vai ser a primeira hora de mercado. Se ele romper o suporte na primeira hora de mercado, a gente vai observar o reteste desse fundo e apostar num movimento grande para ele perder esse fundo. E aí sim, a gente pode apostar nessa perna aqui, replicada provavelmente para cá. E a gente vai ter um alvo provável do movimento medido dessa perna para essa perna. Confere? Por outro lado, se esse cara abre num gap de baixa, retesta fundo,
Na primeira hora, ele rompe, a gente vai observar a compra. Vai ter parcimônia para fazer operações da compra para poder chegar, sei lá, reteste de topo, nessa região. Regiões a gente tem prior, né? Onde ele testou. Aqui tem outro prior, quer ver? Aqui tem outro prior que vocês não estão vendo, mas aqui tem prior. E aí a gente pode tentar um ataque até lá para lá, talvez vender se ele entregar o jogo. E aí, de acordo com o rangezinho do dia, a gente vai ter uma ideia de qual seria a exposição máxima que ele poderia chegar para a compra. Perfeito? Operações iniciais, cara, sempre a mesma coisa. Se ele ficar aqui e quiser atacar para o alto, pode ser meio perigoso. O bom seria aqui embaixo, porque aqui a gente pode vir somente com 2 falhas da venda. O ideal é que faça higher highs, depois faça higher lows, venha mais baixo, para nos dar confirmação de que efetivamente esse cara vai bombar e vai chegar para o alto e vai tocar ele reto. Por outro lado, se ele abrir um gap de alta e seguir subindo, a gente tem que prestar atenção o que vai acontecer na primeira hora. Se na primeira hora ele romper o topo, a gente vai traçar isso aqui e vai esperar aquele testezinho clássico. O primeiro teste é o melhor teste para continuar subindo. Com bastante parcimônia, porque a gente vai estar contra o sentido de mercado. Agora, se ele abre num gap de alta, continua subindo, desce um pouquinho, sobe mais, aí tu traça suporte, traça resistência, traça suporte, e esse cara perde esse cara aqui, pós primeira hora, aí, cara, a gente vai observar para venda, para ele lá retestar aquele fundo. Chegando aqui no fundo, a gente vai ver onde é que está o freio da venda. Seria provável range do dia. E ali a gente pode efetuar uma saída. Ok? Se ele quiser continuar entregando, mesma coisa. A gente vai pegar esse movimento aqui, vai replicar ele para cá e a gente vai ter um alvo maior. Mas sabendo que onde estiver o freio da venda, pode ser um provável ponto onde o mercado vai sentir e vai tentar fazer um pullback. Bem legal essa técnica. Tá? Vamos para os 60 minutos. Mini dólar. Tá aqui o querido. Cara, o querido tá no range. Voltou para dentro desse range. Tá difícil dele tentar passar por esse range. Eu já tinha mapeado esse pêndulo aqui para cá. O problema é que ele resetou, né? Veio para cá, capotou, sentiu na média de 200, voltou acima da média de 21 e tá tentando cruzar o range com vontade. Só que daí agora, esse range se transforma nisso aqui, né? Ele não é mais aquele tamanho ali, não. Não é mais esse cara aqui. Ele pode até chegar lá, mas não é mais esse cara aqui. O fato é que, porra, cara, agora realmente o mini dólar tá mostrando os dentes. E aí, fica difícil. Ó. No diário, ele tá muito mais próximo da média de 200, tá se mantendo acima, isso aqui é muito importante, tá se mantendo acima da média de 21 aqui, ó. Tá meio que querendo fazer, inclusive, no diário, uma trap, né? O cara foi pro alto, voltou num praia e agora tá dando-lhe o drible da vaca. Ele pode bater aqui e capotar também? Pode bater. Isso aqui é meio que um range no diário. É um range no diário, né? Isso aqui é um range total no diário. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. É um range. Não sei. Agora com o índice caindo assim dessa maneira, perdendo os gargumilhos, cara, puta, aí o dólar realmente pode tentar um ataque lá na média de 200 lá. Então, bearish com ressalvas. Provável movimento de pullback forte. Então, muita atenção para esse cara. Vamos pros S5 mil tickets. Mini dólar. Mesma coisa. Implementamos hoje nosso sistema aqui. Funcionou muito bem. Eu que não segurei a operação no ponto certo. Mas aqui, ó. Isso aqui era o fundo. Isso aqui era o topo. Perdeu. Ontem eu caí nessa. Não fui nessa aqui. Deixei ele lá em cima. Vendi aqui. Antecipei. Tomei um stop. Depois eu vendi certo. Capotou. Foi lá em cima. Vendi de novo. Não segurei os gargumilhos. Não abri essa operação. Viajei. Comi mosca. Tava fazendo outra coisa. Quando eu olhei já tinha passado ponto. Capotou. Isso aqui ele me entregou. Meros. 29 pontos direcionais aqui. E aqui 26, ou o contrário, ou 26 aqui, 26 a 24 aqui e 29 aqui. Baita do movimento. Mas vamos tentar a mesma coisa, mesma regra, mesma coisa. Notem que o range ficou muito bem traçado aqui, ó, do dia. Isso aqui equivale à volatilidade, 9 pontos. Muito interessante. Like, subscribe. Thank you. Então vamos seguir com essas regras aí que estão bem legais. São 5 regras, cara, 5 regras. Bem simples de seguir. Postei lá no YouTube lá. E aqui, o que nós vamos fazer aqui? Cara, ele tentou voltar para dentro do range. Esse cara aqui é o range novo. Esse cara aqui é o range prévio, que tá praticamente a mesma coisa. Um range gigante. Ele tentou voltar lá para dentro. Tá tentando voltar. A gente tem que contar que ele pelo menos tente cruzar esse cara aqui de alguma forma. Ou teste essa região aqui de novo. Quiçá esse topo. Tá em processo aí, cara, de pullback forte. E sim, pode fazer um movimento bom. Inclusive aqui eu tracei esse movimento aqui. E, porra, ele foi lá, né? Nem eu acreditei. Eu não acreditei que ele ia fazer isso aqui, sério. E ele fez, certinho. O que fazer?
Cara, na verdade o que eu enxergo aqui, ó, como ele já testou a média de 200 dos 60 minutos e tá acima da média de 21 tentando cruzar o range lá nos 60 minutos, cara, nós vamos ter que observar por compra amanhã, mas a história que vai nos contar vai ser a primeira hora de pregão. A gente vai traçar na primeira hora de pregão, conforme as minhas regras da constituição de trading, a gente vai traçar suporte e resistência e vai ver quem é que vai romper primeiro. Se romper resistência, nós vamos procurar por compra. Vamos esperar ele fazer um pullback, porque ele vai gerar um movimento de pullback, vai atrair vendedores e vai dar-lhe uma safanada para cima, que é a violonada clássica que a gente tenta evitar. E é isso aí. Caso ele não faça isso, a confluência não tá muito legal, né, cara? 60 minutos mostra que ele tá bullish. No diário diz que ele tá bearish ainda, então o negócio tá meio torto. Então o dólar tá perigoso de operar, bem perigoso, bem volátil, bem arredio. Ele tem que prestar atenção. Caso ele não faça nada aqui, abra no mesmo lugar, a melhor forma de operar isso aqui é tentar um ataque no range. Tentar vir na compra. E ver o que ele vai fazer na compra. Dependendo do que ele fizer na compra, meu amigo, nós vamos tentar um ataque. Se na primeira hora ele romper pro alto, a gente vai procurar por compra. E vai procurar por compra de preferência. Cara, com uma trap, onde ele tá aqui, com uma trap. Higher highs, higher lows, trap. Pra tentar cruzar o range, pra tentar chegar aqui nessas regiões, tentar ir mais em cima ainda. Vamos ver o que ele vai nos entregar. Se ele abrir um gap de baixa, retestar o fundo, perder um pouco e voltar, e romper a máxima da primeira hora, cara, e aqui a gente pode atacar forte para compra. Se ele abrir um gap de alta, capotar, capotar, capotar e perder o fundo da primeira hora, vai traçar o canalzinho, procurar por priors e, cara, tentar fazer um ataque da venda. Porque se ele abrir o bico aqui na venda, principalmente nessa região aqui que ele vai fazer um breakout pullback em cima do range, ele tentou fazer aqui, né? E sentiu, né? Ele veio, foi lá em cima e bateu e voltou. O ideal era que fizesse aqui, né? Mas ele fez aqui, na saída do range. Deixa um pouquinho mais torto. Então ele pode tentar um ataque aqui de novo e não adentrar o range e fazer o breakout aqui. Aí sim, cara, aí a gente pode sim apostar um movimento bem longo para tentar fazer com que ele faça um movimento até esse fundo aqui, ó. Já pensou? 5,52? É uma possibilidade. Se você achou que o que você viu aqui contribuiu para a sua evolução de trader, deixe seu like. Se você acredita que esse tipo de setup pode ser muito vencedor, inclusive porque agora tem a constituição do trading que eu fiz, que eu criei, se inscreva no canal, venha comigo. Venha acompanhar as projeções, de segunda a quinta à noite eu largo as projeções, e as lives aí eu faço quase todos os dias, cara, de segunda a sexta. Só se realmente acontece alguma coisa muito diferente, eu tenho que sair, ou sei lá, alguma coisa está acontecendo que não alinhou os planetas, aí eu não faço a live, mas normalmente eu faço, tá? Vem comigo, vamos aplicar essa técnica aqui, vamos aplicar principalmente, não tem como mostrar, mas eu mostro aqui, ó, vou mostrar aqui a constituição de trading que eu criei. Eu também mostro como fazer a sua constituição, para você respeitar suas regras e tentar ser um trader consistente nesse mercado, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite, amanhã estamos aqui na live, 9h45, 9h50 eu abro a história, tá bom?